Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Navilus na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. Toda hora borbulha uma notícia a respeito dos gigantes da colina. E hoje vamos falar a respeito do Admar Lopes, galera, o diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, que foi apresentado hoje e teve a sua entrevista coletiva, galera, e respondeu algumas perguntas. E uma delas que me chamou muita atenção foi a respeito se ele tem visto, né, os jogos do Vasco da Gama e se ele conhece, né, o elenco do Vasco e como ele avalia o técnico, né, o Diniz. E ele respondeu a seguinte questão da seguinte forma, e eu achei até muito sincero o que ele falou, né? Ele falou que desde que o Diniz começou, né, e ele foi contactado pelo Vasco da Gama, ele passou a assistir jogos do Vasco da Gama, né, ao comando do Diniz, e que ele gostou muito do que ele viu e que o time evoluiu bastante nas mãos do Diniz, mas que o elenco é desequilibrado, galera. Foi essa a expressão que ele falou, que algumas peças do elenco é desequilibrado, mas que o elenco é bom, mas que dá sim para poder ajeitar e dar continuidade ao trabalho do Diniz. Mas, cara, é assim, eu acho que foi muito sincero, cara. Nem todo mundo que chega, né, para poder trabalhar numa empresa, ela fala, né, cara, com sinceridade. Então, eu acho que eu já gostei do cara pela sinceridade dele, né, em falar, em fazer uma crítica construtiva a respeito do elenco do Vasco da Gama, que tem um elenco aí com algumas posições desequilibradas, mas que dá para acertar, dá para ajeitar e que dá para fazer algumas contratações pontuais para poder acertar esse desequilíbrio. E foi perguntado para ele a respeito da questão financeira do Vasco da Gama, como fazer para poder contratar quando um clube não tem dinheiro para fazer contratações. E ele respondeu que as contratações no Vasco da Gama vão acontecer de formas pontuais, sem exageros. Não vai fazer nada que possa onerar o clube. E também foram perguntados a respeito do Douglas Luiz, que está praticamente sem clube. E a Juventus parece que não vai querer renovar com o Douglas Luiz. E aí ele falou e respondeu: impossível, inviável o Douglas Luiz no Vasco da Gama. Salário altíssimo, galera. E é de uma irresponsabilidade querer trazer um tipo desse jogador para o Vasco da Gama hoje. Então hoje é impossível o Douglas Luiz pisar no Vasco da Gama junto com o Felipe Coutinho. E é um dos sonhos do Felipe Coutinho e do Douglas Luiz voltarem ao Vasco da Gama e jogarem junto. Hoje o Felipe Coutinho consegue realizar esse sonho aos 33 anos. Douglas Luiz ainda continua na Europa, né, e terminou aí seu relacionamento com a sua noiva, com a sua esposa, não sei, mas vai ficar na Europa, até porque ele ainda tem muita lenha para queimar, muito carvão, então não pretende voltar agora. Mas é um sonho para o Vasco da Gama, mais à frente, quando as contas estiverem equacionadas, tudo direitinho, possa ser que o Douglas Luiz possa pintar, né, no Cruz Maltino futuramente, de repente daqui para 5 anos. De repente ele já vai estar com a idadezinha de estar voltando, mas não irá conseguir jogar com o Felipe Coutinho, que vai estar se aposentando e estará encerrando sua carreira. Acho que o Felipe Coutinho tem aí mais uns 3 anos aí com o Vasco da Gama aí para poder estar jogando em alto nível. E a respeito aí da contratação do Paulinho, né, não quis falar, e o Pedrinho também ainda não se manifestou a respeito do pedido do Paulinho de 1.200.000 para poder renovar com o Vasco da Gama. Eu acho que ele tá maluco, né, filho? Como já botei no vídeo anterior, tá maluco, tá bêbado, filho. Só pode, porque para pedir um salário desse. Mas falando do Léo Jardim, galera, parece que o Vasco fez uma nova proposta ao Léo Jardim e chegou próximo daquilo que ele está pedindo. Então, cara, tudo indica que o Vasco deve ter chegado aí na casa de 1.300.000 pro Léo Jardim para que ele fique. Se ele não ficar dessa vez, filho, pode fazer as malas dele e mandar embora, entregar para qualquer time aí, porque realmente o cara não quer ficar. Mas eu acho que o cara tem que ser sujeito homem de falar que não quer ficar, que ele já tem um contrato, um pré-contrato já assinado com outro time e que pretende sair. E não ficar nessa enrolação, negando toda hora uma proposta do Vasco da Gama. Então fica muito difícil a gente acreditar na palavra de um homem quando ele se cala e quando ele fica fazendo
esse tipo de joguinho, né, dentro do clube. Então a torcida também já está um pouco chateada com essa situação, a torcida organizada aí, a jovem, né, camisas negras, todo mundo já está de saco cheio dessa situação do Léo Jardim, de ficar enrolando e de ficar achando que o Vasco precisa dele. Como goleiro, filho, tem que te falar, é bom, é maneiro, é maravilhoso, agarrou, é paredão, pegou alguns pênaltis, foi essencial para alguns jogos, né, mas e até mesmo nas classificações aí da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas não podemos ficar refém de nenhum atleta dentro do clube, assim como já está ficando refém o Vasco da Gama, porque o Paulinho também já está pedindo salário alto, daqui a pouco mais um jogador vai pedir salário alto e o outro também vai pedir salário alto, no final das contas o Vasco ficou refém desses tipos de atleta dentro do clube. Isso não pode acontecer, porque o Vasco ele vai ficar, esses atletas irão passar, então se não estão satisfeitos de ficar com o clube, mete o pé e não tem condições de ficar onerando o clube da forma que eles estão onerando. Até porque o clube está em recuperação judicial, o clube não tem condições de estar pagando o que esses caras estão pedindo. Então, galera, esse foi mais um conteúdo, né, do canal Desenhando Vasco. Espero que vocês gostem, curta, compartilhe, deixe um comentário aí. E o que vocês acham da situação? Vocês acham que o Vasco fez bem e está fazendo uma nova proposta para o Léo Jardim? Vocês acham que o Paulinho ele está com algum problema para poder estar pedindo esse tipo de salário alto ao Vasco da Gama? Vocês acham também que novos atletas também irão começar a fazer esse tipo de pedido para poder estar renovando com o Vasco da Gama? Caso o Vasco venha ceder para o Léo Jardim, para o Paulinho, ele irá ceder para outros atletas também? Isso vai começar a virar uma bagunça dentro do Vasco da Gama e é o que nós não queremos, galera. E parece que o Edmar, né, que chegou, né, o Edmar Lopes, o diretor executivo, parece que vai fazer um bom trabalho dentro do Vasco da Gama. Ele já está ciente, né, da situação do Vasco, quais as condições financeiras, do que o Vasco precisa. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e torcer para que tudo dê certo para o Vasco da Gama e que nós venhamos beliscar um desses 3 campeonatos, o Brasileiro, Copa do Brasil ou a Sul-Americana. Estou botando fé mais na Sul-Americana, né, do que nos outros dois, porque os outros dois têm uma pedreira brasileira aí, mas não podemos nos esquivar, porque aqui é Vasco da Gama. Galera, tamo junto, saudações vascaína, até o próximo conteúdo, valeu!